As informações que a gente tem assim, das autoridades policiais com relação à questão da violência contra o idoso principalmente a questão dos maus tratos, né? A questão do abandono, a questão da negligência, a discriminação e outro tipo de violência assim, que é muito comum, somente no interior do estado, que inclusive é um crime previsto no Estatuto do Idoso, que é a retenção do cartão de benefício do idoso. Isso é uma coisa muito comum, inclusive, para que as pessoas saibam, isso é um crime federal. Normalmente quem apura e quem combate esse tipo de crime é a Polícia Federal, até porque quando a pessoa, o idoso, se aposenta, ele recebe dinheiro da Previdência Social, portanto é dinheiro oriundo do Tesouro Nacional, né? Portanto são recursos federais. Então, o que acontece é que muitas vezes a Polícia Federal já fez várias operações no interior do estado e constatou a grande assim, número de idosos, pessoas, já trabalhadores rurais aposentados, cujos cartões do benefício, aquele cartão que ele retira sua aposentadoria todos os meses, esse cartão vai para a mão de terceiros e essas pessoas tiram o dinheiro, se aproveitando da fragilidade da pessoa. Muitos dos idosos já de idade avançada já não tem mais noção da questão de dinheiro e tudo. Então, e por incrível que pareça, são familiares que se apoderam dos cartões, retiram o dinheiro, né, desviam o dinheiro, se apoderam do dinheiro do idoso, cometendo um crime que é federal. Então esse é um dos aspectos da violência contra o idoso. A outra é a questão dos maus tratos e a questão do abandono, né, que são também bastante presentes. E a propósito disso, há uma intenção do governo do estado, segundo informações que eu obtive, de que há pretensão, há o plano de se instituir aqui em Fortaleza uma delegacia de proteção ao idoso, assim como tem de proteção ao estudante, proteção ao turista, e como também aquela delegacia que combate os crimes contra a exploração da criança e do adolescente. Fernando, por favor, como é que você está acompanhando a evolução desse mapa, esse trabalho de busca sua, que é bem, né, manual, uma coisa... Manual, metódica e eu digo sempre, e permanente, certo? Bom, em 2008 a gente sentiu a necessidade aqui na editoria, nós tínhamos, como até hoje, ainda vários setores aqui do jornalismo, a falta de elementos concretos, de números concretos, sobre determinadas atividades, determinados setores, determinado tipo de informação. Então, na nossa editoria de polícia, a gente tinha uma dificuldade tremenda de obter dados com precisão e, acima de tudo, com rapidez, né? A gente solicitava da Secretaria da Segurança Pública, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, por exemplo, olha, eu queria, por favor, uma estatística a respeito de roubo a banco, eu queria uma estatística a respeito de quantos policiais foram assassinados este ano, quantos crimes aconteceram no bairro do Lagamar, por exemplo, e eles não tinham isso. E se tinham, quando nos passavam muito tempo depois. E você sabe que o jornalismo, uma das nossas características, hoje, principalmente no jornalismo, é a velocidade da informação, é o imediatismo. Então nós não podíamos ficar a reboque das autoridades para que a gente pudesse, por exemplo, publicar uma matéria, né? Então, eu estive no Rio de Janeiro em 2008 exatamente, e nós tivemos uma experiência muito boa com o pessoal da rede do Jornal Globo, na verdade, Jornal Globo, do Jornal Um Dia, esses dois jornais, e a gente aprendeu algumas coisas, entre elas essa coisa, que lá as editorias de polícia, como as editorias de cidade, elas tinham suas estatísticas próprias. É evidente que quando elas colocavam isso no jornal, elas ressaltavam que aquele número a que eles se referiam das matérias eram números catalogados pelo próprio jornal. Não eram, né, os dados, às vezes, os dados passados pelo exatamente. órgão. Muitas vezes havia, quando esses dados eram fornecidos pelos órgãos oficiais, se confrontavam esses dados. E normalmente, geralmente, esses dados nunca batem. Né? Nunca batem. Por incrível que pareça, isso é uma coisa que se repete aqui no Ceará, mas nos últimos, por exemplo, 2 anos para cá, isso tem melhorado bastante. Isso eu posso dizer que na segurança pública essa questão da estatística tem melhorado bastante. Mas ainda não é com a velocidade ideal que o jornalismo precisa. Você acha, por exemplo, que até a sua iniciativa pode ter
feito com que o próprio órgão de segurança aqui do Estado mudasse a postura dela quanto a esse tipo de tempo de resposta? Sim, ainda há alguma dificuldade, certo? Você desde 2008 para cá, saberia dizer algumas regiões que você observa que a criminalidade, a violência está alta aqui na região metropolitana, que é o foco de análise do mapa? Com certeza. Nós temos, eu fiz um elenco de pelo menos 10 bairros aqui de Fortaleza e mais alguns municípios ou algumas localidades dos distritos ou localidades da região metropolitana, dos municípios metropolitanos, cujos índices são altos com relação a homicídios, certo? Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, nós temos bairros que preocupam a segurança pública e cuja essa preocupação se traduz em operações de ocupação permanente. Então, por exemplo, nós temos, que todo mundo aqui em Fortaleza deve saber, que é aquele Conjunto São Miguel, na Messejana, Conjunto São Miguel. Nós temos o bairro do Bom Jardim, nós temos o Vicente Pinzon, nós temos a Barra do Ceará, nós temos o Jambu do Sul, nós temos o Conjunto Palmeiras, nós temos a Vila Velha, certo? No ano passado, por incrível que pareça, um bairro que antes, nos anos 80, figurava como um dos mais violentos, depois houve uma resolução, o bairro foi urbanizado, as entidades de direitos humanos atuaram com firmeza, foi o Pirambu. Mas, por incrível que pareça, no ano passado, ele ressurgiu na lista daqueles que apresentavam os maiores índices de criminalidade, assassinatos, crime contra a pessoa. E, por exemplo, a gente observa que muitos dos crimes ainda são, a maioria, com a bala. Exatamente. A maioria esmagadora, né? Se você tiver 10 assassinatos, 9, 8, no mínimo 8 deles são praticados por arma de fogo. Mas você acha que a Secretaria de Segurança faz uma política ostensiva de tentar buscar essas armas que estão na mão dos bandidos? É verdade. Olha, deixa eu lhe dizer. De fevereiro não, mas de março para abril para cá, nós temos sentido nos números, uma decrescente da questão dos homicídios. Nós chegamos ao ponto, em 2009, 2010, nós chegávamos ao ponto de termos quase 200 homicídios num mês só na Grande Fortaleza, né? Contando Fortaleza, município da região metropolitana. Agora esse número está decrescendo, evidentemente que há ainda muito o que fazer. Esses bairros que eu pontuei agora há pouco, alguns deles ainda continuam sendo violentos, apesar do intenso trabalho da Polícia Militar, do trabalho de desarmamento, do trabalho de intensificação das operações, de saturação, de ocupação, mas mesmo assim, esses bairros ainda são bairros perigosos e que a polícia, infelizmente, precisa ficar permanentemente lá. Agora, realmente, está havendo uma queda, certo? Uma queda que já vem de alguns meses para cá, esse número vem decaindo, né, do número de assassinatos, e a gente espera que essas ações que estão sendo feitas pelas autoridades, que elas continuem para que a gente possa pelo menos chegar a níveis toleráveis, né? Porque do jeito que estava, realmente a situação estava difícil. E lembrando que a maioria também dos crimes contra a vida, e principalmente aqueles cujas vítimas são crianças e adolescentes, jovens, o pano de fundo, o causador é exatamente o tráfico de drogas.